Capítulo 13. A cura do trauma. A realização do seu potencial. Ninguém pode tratar uma guerra, um abuso, um molestamento, um estupro, nem aliás qualquer outro incidente horrendo. O que aconteceu não pode ser desfeito. É preciso lidar com as marcas do trauma que ficam no corpo, na mente e na alma. A sensação de pressão no peito, que se pode chamar de ansiedade ou depressão. O medo de perder o controle, a vigilância constante contra o perigo ou a rejeição, o autodesprezo, os pesadelos e flashbacks, o nevoeiro que impede o encerramento de uma tarefa, ou se concentrar plenamente no que está fazendo, a incapacidade de abrir o coração por inteiro. O trauma lhe rouba a sensação de que você é senhor de si, o que nos capítulos seguintes chamarei de autoliderança. O desafio da recuperação está em restabelecer a propriedade do corpo e da mente, do self. Sentir-se livre para saber o que você sabe e sentir o que sente sem ficar arrasado ou sucumbir à raiva, à vergonha ou ao colapso. Para a maior parte das pessoas, esse processo envolve 1. Encontrar um meio de ficar calmo e focado. 2. Aprender a manter-se tranquilo ao reagir a imagens, pensamentos, sons e sensações físicas que lembram o passado. 3. Buscar uma maneira de estar plenamente vivo no presente e envolvido com as pessoas ao redor. E 4. Não precisar esconder segredos de si mesmo, inclusive segredos sobre os artifícios usados para sobreviver. Essas metas não são passos a serem dados um a um numa sequência fixa. Elas se sobrepõem e talvez algumas sejam mais difíceis do que outras, a depender de circunstâncias pessoais. Nos capítulos seguintes vou apresentar métodos ou enfoques específicos para alcançar essas metas. Espero que sejam úteis tanto para vítimas de traumas, quanto para os terapeutas que as tratam, bem como para aqueles sob estresse temporário. Já utilizei todos com pacientes e também os experimentei em mim mesmo. Alguns melhoram ao adotar apenas uma dessas medidas, porém a maioria se beneficia de diferentes enfoques em diferentes estágios da recuperação. Fiz estudos científicos sobre muitos dos tratamentos aqui descritos, cujos resultados foram publicados em periódicos científicos revistos por meus pares. Meu objetivo nesse capítulo é dar uma visão geral de seus princípios básicos, uma prévia do que virá e fazer breves comentários sobre métodos que não abordarei em profundidade. Um novo foco para a recuperação. Quando conversamos sobre trauma, muitas vezes começamos com uma história ou com uma pergunta. O que aconteceu durante a guerra? Você já foi molestado? Fale daquele acidente ou daquele estupro. Ou alguém em sua família teve problemas com bebida? Entretanto, trauma é muito mais do que uma narrativa sobre algo ocorrido há muito tempo. As emoções e sensações físicas gravadas não são experimentadas como lembranças do passado, mas como reações físicas perturbadoras no presente. Para recuperar o controle sobre si, é preciso revisitar o trauma. Mais cedo ou mais tarde, você terá que confrontar o que lhe aconteceu, mas só quando se sentir seguro e souber que não enfrentará um novo trauma. A primeira medida é encontrar meios de enfrentar a sensação de ser esmagado pelas emoções associadas ao passado. Como se viu até agora, os motores das reações pós-traumáticas se localizam no cérebro emocional. Em contraste com o cérebro racional, que se expressa em pensamentos, o cérebro emocional se manifesta em reações físicas, sensações viscerais, palpitação cardíaca, respiração acelerada, sensações de aflição, voz tensa e aguda, e ainda os típicos movimentos corporais que indicam colapso, rigidez, raiva ou atitude defensiva. Por que não se pode simplesmente ser racional e entender a ajuda? O cérebro racional, executivo, sabe nos auxiliar a compreender de onde vêm as sensações. Exemplos: fico com medo quando estou perto de um homem, porque meu pai abusou de mim. Ou tenho dificuldade para expressar meu amor por meu filho, porque me sinto culpado de ter matado uma criança na guerra do Iraque. Mas não consegue anular emoções, sensações ou pensamentos, viver com uma leve sensação de ameaça,
ou com a convicção de que você é uma pessoa horrível, ainda que racionalmente você saiba que não pode assumir a culpa por ter sofrido um estupro. Compreender o porquê você se sente de determinada forma não muda como você se sente, mas pode evitar que você ceda a reações intensas, como agredir um chefe que lhe lembra um estuprador, ou romper com o namorado à primeira discussão, ou ainda saltar para os braços de um estranho. Entretanto, quanto mais bombardeados estamos, mais o cérebro racional assume uma posição subordinada em relação a nossas emoções. Terapia do sistema límbico. O problema fundamental na resolução do estresse traumático está em restaurar o equilíbrio adequado entre o cérebro racional e o cérebro emocional, de maneira que você possa se sentir no comando de suas reações e da orientação de sua vida. Se somos levados a esse estado hipo ou hiperalerta, somos ejetados de nossa janela de tolerância, que é a faixa ideal para as funções normais. Tornamo-nos, então, reativos e desorganizados. Nossos filtros param de funcionar. Sons e luzes nos incomodam. Imagens indesejadas do passado se intrometem em nossa mente. Entramos em pânico ou temos acessos de raiva. Se estivermos bloqueados, o corpo e a mente se entorpecem. O pensamento se torna lento e temos dificuldade para nos levantar. Caso estejam hiperalertas ou bloqueadas, as pessoas não conseguem aprender com a experiência. Mesmo que mantenham o controle, ficam tão tensas, os alcoólicos anônimos chamam de sobriedade ansiosa, que se tornam inflexíveis, teimosas e deprimidas. A recuperação do trauma envolve restaurar as funções executivas e, com elas, a autoconfiança e a capacidade de bom humor e criatividade. Se desejarmos modificar as reações pós-traumáticas, temos de alcançar o cérebro emocional e fazer a terapia do sistema límbico, que é consertar os sistemas de alarme defeituosos e devolver ao cérebro emocional sua missão de ser uma plácida presença de fundo que cuida da arrumação do corpo, fazendo-nos comer, dormir, nos relacionar, proteger nossos filhos e nos defender dos perigos. Acessando o cérebro emocional. A parte racional e analítica do cérebro, localizada no córtex pré-frontal dorsolateral, não tem conexão direta com o cérebro emocional, que é a amígdala, onde as marcas do trauma residem. Mas o córtex pré-frontal medial, o centro de autoconsciência e interocepção, tem essa conexão. O neurocientista Joseph Ledoux e seus colaboradores mostraram que só se tem acesso ao cérebro emocional pela autoconsciência, isto é, mediante a ativação do córtex pré-frontal medial, a parte do cérebro que percebe o que acontece dentro de nós e assim nos permite sentir o que estamos sentindo. O termo técnico, como se viu no capítulo 6, é interocepção, que significa olhar para o interior. A maior parte do nosso cérebro consciente se volta para o mundo exterior, lidar com os outros e fazer planos para o futuro. Contudo, isso não nos ajuda a nos administrar. Pesquisas na área de neurociência demonstram que só há uma maneira de modificar o modo como nos sentimos. 1. Ter consciência de nossa experiência interior. E 2. Aprender a acolher o que acontece dentro de nós. Trate bem o cérebro emocional. Subcapítulo 1. Lidando com o estado hiperalerta. Nas últimas décadas, a psiquiatria vem se concentrando no emprego de medicamentos para mudar a maneira como nos sentimos, método que vem sido aceito para lidar com o estado hiper e hipoalerta. Mais adiante, volto aos fármacos, mas antes preciso ressaltar que temos um grande número de aptidões internas para manter a estabilidade. Vimos no capítulo 5 como as emoções se registram no corpo. Cerca de 80% das fibras do nervo vago, que liga o cérebro a muitos órgãos internos, são aferentes, isto é, correm do corpo para o cérebro. Por isso as emoções se registram no corpo. Ou seja, podemos treinar nosso sistema de alerta pela respiração, por cânticos e movimentos, técnicas que têm sido utilizadas desde tempos remotos em lugares como China e Índia, assim como em todas as práticas religiosas que conheço, mas que a cultura ocidental vê com desconfiança e rotula de alternativo.
Numa pesquisa financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde, meus colegas e eu concluímos que 10 semanas de prática de yoga reduziam bastante os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático em pacientes que não reagiam a nenhuma medicação ou outros tratamentos. O neurofeedback, tema do capítulo 19, também pode ser muito eficaz no caso de crianças e adultos tão hiperalertas ou bloqueados que têm dificuldades para se concentrar ou estabelecer prioridades. Aprender a respirar com calma e permanecer num estado de relaxamento físico relativo, mesmo quando se está explorando lembranças dolorosas, é um caminho essencial para a recuperação. Quando você faz movimentos respiratórios lentos e profundos, nota os efeitos do freio parasimpático em seu estado de alerta, visitados no capítulo 5. Quanto mais permanecer focado em sua respiração, mais se beneficiará, sobretudo se prestar atenção ao que se está fazendo até o fim da expiração e esperar um momento antes de voltar a inspirar. À medida que continua respirando e atentando para o ar que entra e sai dos pulmões, pense no papel que o oxigênio desempenha ao nutrir seu corpo e banhar seus tecidos com a energia necessária para que você se sinta vivo e ativo. O capítulo 16 documenta todos os efeitos físicos dessa técnica simples. Como a regulação emocional é o ponto crítico no controle dos efeitos do trauma e do abandono, seria de máxima importância que professores, sargentos instrutores, pais adotivos e profissionais de saúde mental fossem bem versados em técnicas de regulação emocional. Hoje em dia, elas são praticadas sobretudo por cuidadoras em creches e jardins de infância, lidando todos os dias com cérebros imaturos e condutas impulsivas. Esses profissionais se tornam hábeis no uso dessas técnicas. A psiquiatria ocidental dominante e as tradições de cura psicológica têm dado pouca atenção ao autocontrole. Em contraste com o crédito que o Ocidente dá a fármacos e a terapias verbais, outras tradições mundo afora confiam na atenção plena, no movimento, nos ritmos e na ação. A yoga na Índia, o tai chi e o qigong na China, e o ritmo de tambores em toda a África são alguns exemplos. As culturas do Japão e da Península Coreana criaram artes marciais, cujos praticantes fazem movimentos com objetivos determinados e aprendem a se fixar no presente, habilidades difíceis de serem adquiridas por vítimas de traumas. O Aikido, o Judo, o Taekwondo, o Kendo e o Jiu-Jitsu, assim como a capoeira, são exemplos de técnicas que envolvem movimentos físicos, respiração e meditação. Com exceção da yoga, poucas dessas tradições terapêuticas não ocidentais foram estudadas de maneira sistemática para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Subcapítulo 2. Efeitos da atenção plena sobre a mente. A essência da recuperação é a autoconsciência. As frases mais importantes na terapia do trauma são: note que e depois o que acontece. Traumatizados experimentam sentimentos aparentemente insuportáveis. Sentem-se angustiados e têm sensações intoleráveis na boca do estômago ou aperto no peito. Evitar essas sensações físicas aumenta nossa vulnerabilidade a elas. A consciência do corpo nos conecta com o nosso mundo interior, com a paisagem do nosso organismo. Ou seja, perceber a irritação, a ansiedade ou o nervosismo já nos ajuda de imediato a mudar de perspectiva e abre novas alternativas, diferentes das reações automáticas habituais. A atenção plena nos conecta com a natureza transitória dos nossos sentimentos e percepções. Quando prestamos atenção em nossas sensações físicas, podemos reconhecer o fluxo e o refluxo de nossas emoções e, com isso, controlá-las melhor. É frequente que traumatizados tenham medo de sensações. O inimigo agora não é o criminoso, que tomara não está mais por ali, para lhes fazer mal, mas as sensações físicas. O medo de ser subjugado por sensações desconfortáveis mantém o corpo congelado e a mente bloqueada. Embora o trauma seja um episódio do passado, o cérebro emocional guarda as sensações geradoras que fazem a pessoa se sentir desamparada e com medo no presente.
Não surpreende que tantas vítimas de trauma sejam glutões ou beberrões compulsivos, que temem praticar sexo e evitam muitas atividades sociais. Grande parte do mundo sensorial dessas pessoas se acha interditada. Para mudar, você tem que se abrir à sua experiência interior. O primeiro passo é permitir que a mente se concentre em suas sensações e perceba que, diferentemente da experiência atemporal e onipresente do trauma, as sensações físicas são transitórias e reagem a ligeiras modificações na posição do corpo, na respiração e no pensamento. Depois que você observar com atenção suas sensações físicas, o próximo passo é nomeá-las, rotulá-las. Por exemplo, quando fico ansioso, experimento uma sensação de compressão no peito. Posso então dizer a um paciente: concentre-se nessa sensação e note como ela muda quando você respira fundo, ou quando dá batidinhas no peito logo abaixo da clavícula, ou quando se permite chorar. Praticar a atenção plena acalma o sistema nervoso parasimpático, de modo que diminui a probabilidade de que você seja lançado numa situação de luta ou fuga. Aprender a observar e tolerar as reações físicas é um pré-requisito para revisitar o passado em segurança. Se você não suporta o que está sentindo agora, abrir a porta para o passado só vai aumentar o sofrimento e traumatizá-lo ainda mais. Podemos tolerar desconforto desde que estejamos conscientes de que as reações do corpo se alteram o tempo todo. Num determinado momento, seu peito se comprime, mas depois de respirar fundo e soltar o ar, a sensação se abranda e você pode observar outra coisa, talvez uma tensão no ombro. Agora você pode explorar o que acontece ao respirar profundamente e perceber que sua caixa torácica se expande. Quando se sentir mais calmo e curioso, pode voltar àquela sensação no ombro. Não se surpreenda se surgir uma lembrança em que, de alguma maneira, esse ombro esteja envolvido. Um passo adiante está em observar a interação entre os seus pensamentos e as sensações físicas, como determinados pensamentos se registram em seu corpo. Pensamentos como "meu pai me ama" ou "minha namorada terminou comigo" produzem sensações diferentes. Perceber como seu corpo organiza determinadas emoções ou memórias favorece a liberação de sensações e impulsos que você um dia bloqueou a fim de sobreviver. Em 1979, John Kabat-Zinn, um dos pioneiros da medicina mente-corpo, fundou no Centro Médico da Universidade de Massachusetts o Programa de Redução de Estresse, com base na atenção plena, Mindfulness Based Stress Reduction. Seu método vem sendo estudado em detalhes há mais de 3 décadas. Ele diz: uma forma de pensar nesse processo de transformação é ver a atenção plena como uma lente que focaliza energias dispersas e reativas de sua mente numa fonte coerente de energia para viver, solucionar problemas e recuperar a saúde. Comprovou-se que a atenção plena exerce um efeito positivo sobre numerosos sintomas psiquiátricos, psicossomáticos e relacionados ao estresse, como depressão e dor crônica. Ela tem efeitos benéficos sobre a saúde física, a resposta imunológica, a pressão sanguínea e os níveis de cortisol, além de ativar as regiões cerebrais envolvidas na regulação emocional e propiciar mudanças nas regiões relacionadas com a percepção corporal e o medo. Pesquisas de Britta Rosel e Sarah Lazar, minhas colegas de Harvard, constataram que a prática da atenção plena chega a diminuir a atividade da amígdala, o detector de fumaça do cérebro, o que reduz a reação a possíveis desencadeadores. Relacionamentos, subcapítulo 3. Muitos estudos mostram que uma boa rede de apoio constitui a melhor proteção contra o trauma. Segurança e terror são incompatíveis entre si. Se estamos assustados, nada nos acalma tanto como a voz tranquilizadora ou o abraço firme de alguém em quem confiamos. Adultos atemorizados reagem aos mesmos confortos que crianças aterrorizadas. Um abraço carinhoso, uma voz firme e a certeza de que uma pessoa maior e mais forte está cuidando de tudo, e assim podemos dormir em paz. Para se recuperar, mente, corpo e cérebro têm de estar convencidos de que estão em segurança.
o que só ocorre quando você se sente seguro em nível visceral e permite a si mesmo relacionar essa sensação de segurança a lembranças da impotência anterior. Depois de um trauma contundente, como um assalto, um acidente ou um desastre natural, as vítimas necessitam de pessoas, rostos e vozes conhecidas, de contato físico, de alimento, de abrigo, de um lugar seguro e de tempo para dormir. É fundamental entrar em contato com entes queridos, próximos e distantes, e assim que possível, reunir-se com parentes e amigos num local que transmita segurança. Nossos vínculos de apego são a maior proteção contra a ameaça. Por exemplo, é provável que crianças separadas dos pais após um evento traumático venham a sofrer graves efeitos negativos a longo prazo. Segundo estudos realizados na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, as crianças que moravam em Londres na época dos bombardeios e que foram enviados para o interior para não ficarem expostas aos ataques alemães sofreram muito mais do que aquelas que permaneceram com os pais e tiveram que passar noites em abrigos antiaéreos e ver imagens apavorantes de mortos e prédios destruídos. Pessoas traumatizadas começam a se recuperar no contexto de relacionamentos, com parentes, com entes queridos, reuniões dos alcoólicos anônimos, organizações de veteranos, comunidades religiosas ou terapeutas profissionais. O papel dessas pessoas ou grupos é proporcionar segurança física e emocional, inclusive para que a vítima não se sinta envergonhada, censurada ou julgada, além de infundir-lhe coragem para tolerar, enfrentar e processar a realidade do que aconteceu. Como vimos, grande parte dos circuitos cerebrais é dedicada a sintonizar-se com outras pessoas. A recuperação do trauma envolve reconectar-se com os demais. Por isso, em geral, o trauma ocorrido dentro de relacionamentos é mais difícil de tratar do que o trauma decorrente de acidentes ou desastres naturais. Em nossa sociedade, os traumas mais comuns em mulheres e crianças ocorrem por atos de companheiros ou genitores. Abuso infantil, estupro e violência doméstica são infligidos por pessoas que supostamente amam a vítima. Assim, a proteção mais importante contra o trauma cai por terra, que é aquela prestada pelas pessoas que você ama. Se as pessoas a quem você naturalmente recorre em busca de carinho e proteção se tornam fontes de terror ou rejeição, é preciso aprender a se bloquear e ignorar o que se sente. Como vimos na parte 3, quando seus cuidadores se voltam contra você, urge encontrar meios alternativos de lidar com a sensação de medo, de fúria e de frustração. Gerenciar o terror sem ajuda alheia dá origem a outro conjunto de problemas: dissociação, desespero, consumo de drogas, sensação crônica de pânico e relacionamentos marcados por alienação, desconexão e explosões. Pacientes com esses históricos raramente fazem a conexão entre o que lhes aconteceu há muito tempo e como estão se sentindo e se comportando agora. Tudo parece impossível de ser administrado. O alívio não vem enquanto esses pacientes não forem capazes de compreender o que aconteceu e reconhecer os demônios invisíveis que estão enfrentando. Lembremos, por exemplo, os homens molestados por padres pedófilos no capítulo 11. Exercitavam-se com regularidade, tomavam esteroides anabolizantes e eram fortes como touros. No entanto, nas consultas, muitas vezes agiam como meninos assustados. Os meninos feridos que havia dentro deles ainda se sentiam indefesos. Embora o contato humano e a sintonia sejam a fonte da autorregulação fisiológica, a perspectiva de intimidade muitas vezes provoca o medo de vivenciar novamente situações de mágoa, de traição e abandono. A vergonha exerce um papel importante. Você vai descobrir a pessoa abjeta e repulsiva que eu sou e vai me descartar assim que me conhecer direito. Fecha aspas. O trauma não resolvido cobra um preço alto nos relacionamentos. Se você ainda está magoado porque sofreu nas mãos de alguém que amava, é provável que se preocupe em não se machucar de novo e tenha medo de se abrir para outra pessoa. Na verdade, você pode, sem querer, machucar essa pessoa antes que ela tenha a possibilidade de machucar você. Isso cria uma dificuldade real para a recuperação. Assim que você reconhecer que as reações pós-traumáticas
começaram como esforços para salvar sua vida, poderá juntar coragem para ouvir sua música ou cacofonia interior, mas precisará de ajuda. Você terá de encontrar uma pessoa em quem confie para lhe fazer companhia, alguém que seja capaz de ajudá-lo a ouvir as mensagens dolorosas enviadas por seu cérebro emocional. Precisará de alguém que não tenha medo do seu terror e que possa conter sua raiva mais tenebrosa. Alguém que possa salvaguardar a sua integridade enquanto você explora as experiências fragmentadas que teve de esconder até de si mesmo durante muito tempo. A maioria das pessoas traumatizadas precisa de uma âncora e de muita ajuda para transpor essa fase. A escolha de um terapeuta profissional. A formação de terapeutas de trauma competentes exige conhecimento sobre os impactos do trauma, do abuso e da negligência, bem como domínio de técnicas para 1. Estabilizar e acalmar os pacientes. 2. Ajudar a pôr fim a lembranças e reencenações do trauma. 3. Reconectar os pacientes às demais pessoas. Em termos ideais, o terapeuta também terá sido ajudado como paciente pela terapia que pratica. Embora seja impróprio e antiético que terapeutas contem aos pacientes detalhes de suas batalhas pessoais, nada impede que os pacientes perguntem aos médicos quais as formas de terapia compreendidas em sua formação, onde estudaram e se perceberam benefícios pessoais na terapia que pretendiam usar. Não existe nenhuma, entre aspas, terapia recomendada para trauma. E qualquer um que acredite que seu método seja a única resposta para o problema do paciente é suspeito de ser um ideólogo em vez de uma pessoa interessada em fazer o que puder para que a vítima se cure. Nenhum terapeuta pode conhecer bem todos os tratamentos eficazes e deve se dispor a aceitar que você explore opções diferentes da que ele propõe. Deve também estar disposto a aprender com você. Gênero, raça, histórico pessoal só são relevantes se interferirem na ajuda ao paciente para se sentir seguro e compreendido. Você se sente bastante à vontade com o terapeuta? Ele parece se sentir à vontade consigo mesmo e com você como ser humano? Sentir-se em segurança é uma condição necessária para que você confronte seus medos e ansiedades. Diante de uma pessoa severa, intolerante, agitada ou rude, é provável que você se intimide, se sinta sozinho e humilhado, o que não o ajudará a resolver seu estresse traumático. Haverá momentos em que antigas sensações serão revolvidas, em que você terá a impressão de que seu terapeuta se parece com alguém que um dia o feriu. Se isso acontecer, espero que vocês dois possam trabalhar a questão juntos, pois, em minha experiência, os pacientes só melhoram quando têm sentimentos positivos em relação ao terapeuta. Não creio também que você possa crescer e mudar se não sentir que exerce algum impacto sobre a pessoa que está tratando você. A pergunta fundamental é a seguinte: seu terapeuta demonstra curiosidade em descobrir quem é você e do que você, e não um genérico paciente de transtorno de estresse pós-traumático, precisa? Você é apenas uma lista de sintomas no manual de diagnóstico? O seu terapeuta dedica tempo a descobrir por que você faz o que faz e pensa o que pensa. A terapia é um processo colaborativo, uma exploração mútua de seu ser. É frequente que pacientes brutalizados por seus cuidadores quando criança não se sintam em segurança com ninguém. Pergunto-lhe se recordam alguém com quem se sentiam seguros na infância. Muitos guardam na memória um professor, um vizinho, um comerciante, um treinador de esportes, um pastor de igreja, homens ou mulheres, que demonstravam interesse genuíno por eles, e essa lembrança é muitas vezes o primeiro passo para a recuperação. O ser humano sempre tem esperança. Na superação do trauma, é tão importante pensar em como sobrevivemos quanto naquilo que foi abalado. Peço também que se imaginem quando bebês. Se eram adoráveis e felizes. Todos acreditam que sim, e guardam uma imagem de como eram antes de ser magoados. Algumas pessoas não se lembram de ninguém com quem se sentissem seguros. Para elas, lidar com cavalos ou cães é muito mais confiável do que lidar com seres humanos. Essa prática vem sendo usada hoje em dia com muita eficácia em ambientes como prisões, programas de tratamento residencial e reabilitação de veteranos de guerra.
No capítulo 10, vimos como em sua formatura, Maria, da primeira turma do Centro Van der Kolk, que quando lá chegou, era uma adolescente descontrolada e muda de 14 anos, declarou que ter a responsabilidade de cuidar de um cavalo foi para ela o primeiro passo para sua recuperação. Seu vínculo cada vez maior com o animal a ajudou a sentir segurança para começar a se relacionar com a equipe do centro, ter concentração nas aulas, fazer as provas e ser aceita por uma faculdade. Subcapítulo 4: Ritmos comunais e sincronia. A partir do instante que nascemos, nossos relacionamentos se mostram fisicamente, por meio de expressões, gestos e toques. Como vimos no capítulo 7, eles são os fundamentos do apego. O trauma acarreta uma quebra da sincronia física sintonizada. Ao se entrar na sala de espera de uma clínica de transtorno de estresse pós-traumático, é possível distinguir os pacientes e os funcionários da instituição pelas expressões faciais congeladas e o corpo contraído, embora ao mesmo tempo agitado. Infelizmente, muitos terapeutas ignoram essas comunicações físicas e se concentram apenas nas palavras. O poder terapêutico da comunidade, expresso em música e ritmos, ficou bem nítido para mim em meados de 97, quando acompanhei o trabalho da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul. Visitamos certos lugares em que a violência ainda prosseguia. Certo dia, cuidei de um grupo de vítimas de estupro, no pátio de uma clínica, numa vila nos arredores de Johannesburgo. Ouvíamos o barulho de tiros disparados a certa distância, enquanto a fumaça subia do outro lado dos muros do local, e o cheiro de gás lacrimogêneo pairava no ar. Mais tarde ouvimos dizer que 40 pessoas haviam sido mortas. Embora o ambiente fosse desconhecido e aterrorizante, eu reconhecia muito bem aquele grupo. As mulheres estavam sentadas, de ombros caídos, tristes e imóveis, como tantos grupos de terapia de estupro que eu vira em Boston. Fui tomado por uma familiar sensação de impotência. E cercado de pessoas incapacitadas, senti-me mentalmente incapacitado também. Foi então que uma das mulheres começou a emitir um vocalize a boca chiusa, ao mesmo tempo que se balançava com suavidade para frente e para trás. Devagar, um ritmo se afirmou. Pouco a pouco, o canto de outras mulheres se juntou ao canto da primeira. Não demorou e todo o grupo estava cantando, se mexendo e levantando para dançar. Foi uma transformação assombrosa. Pessoas recobrando a vida, rostos se sintonizando, a vitalidade voltando aos corpos. Decidi utilizar o que estava testemunhando ali e estudar de que forma o ritmo, o canto e o movimento poderiam ajudar a curar o trauma. No capítulo 20, sobre teatro, mostrarei como grupos de jovens, entre os quais delinquentes juvenis e adolescentes em situação de risco, aprendem aos poucos a trabalhar em conjunto e a depender uns dos outros, seja como parceiros das lutas de espadas em peças de Shakespeare, seja como roteiristas e atores em espetáculos musicais. Vários pacientes já comentaram comigo o quanto o coral, o aikido, o kickboxing e aulas de tango os ajudaram, e é com todo prazer que transmito suas recomendações a outros. Aprendi outra lição importante sobre ritmo e terapia quando médicas do Trauma Center receberam a missão de tratar de uma menina muda de 5 anos, Yin-Mi, que fora adotada vinda de um orfanato na China. Após meses de tentativas de estabelecer contato com ela, minhas colegas Débora Roselli e Liz Warner compreenderam que o sistema de envolvimento rítmico da menina não funcionava. Ela não era capaz de entrar em consonância com as vozes e expressões das pessoas ao redor. Recorreram então à terapia sensório-motora. A Clínica de Integração Sensorial em Watertown, Massachusetts, é uma magnífica área de recreação em local fechado, cheia de balanços, piscinas de bolinhas multicoloridas, traves de equilíbrio, túneis de plástico onde se entra rastejando, escadas com trampolins para mergulhar em colchões. O pessoal da clínica colocou Yin-Mi na piscina de bolinhas, o que a ajudou a perceber sensações na pele. Puseram-na a brincar nos balanços e a rastejar sob mantas pesadas. Depois de 6 semanas, alguma coisa mudou.
E ela começou a falar. A fantástica melhora de Yin-Mi nos estimulou a criar uma clínica de integração sensorial no Trauma Center, que hoje também usamos em nosso programa de tratamento residencial. Ainda não exploramos até que ponto a integração sensorial é útil para adultos traumatizados, mas em geral eu incluo experiências de integração sensorial e dança em meus seminários. Aprender a se sintonizar oferece a pais e a seus filhos a experiência visceral da reciprocidade. A terapia de interação de pais e filhos é um tratamento interativo que promove essa sintonia, da mesma forma que o tratamento sensório-motor de regulação do estado de alerta, criado por colegas meus no Trauma Center. Quando brincamos ou jogamos com outras pessoas, nós nos sentimos sintonizados fisicamente e experimentamos uma sensação de conexão e alegria. Exercícios de improvisação, como os encontrados no site learnimprov.com, são também excelentes para ajudar as pessoas a explorar e se alegrar. Assim que um grupo de cara amarrada cair na risada, pode ter certeza de que o manto do sofrimento foi rasgado. Subcapítulo 5. Contato físico. O tratamento convencional do trauma pouco tem incentivado pacientes aterrorizados a vivenciar em segurança suas sensações e emoções. Medicamentos como bloqueadores da recaptação de serotonina, como Risperdal e Seroquel, têm sido cada vez mais recomendados em detrimento da aprendizagem para lidar com o mundo sensorial. Contudo, a maneira mais natural de ajudar outros seres humanos a reduzir seu sofrimento é tocando-os, abraçando-os, embalando-os. É um procedimento útil no caso de alerta excessivo e faz com que se sintam salvos, seguros, protegidos, senhores de si. O toque, um instrumento mais elementar de que dispomos para nos acalmar, é proibido na maioria das práticas terapêuticas. No entanto, uma pessoa não pode se recuperar por completo se não se sentir segura em seu próprio corpo. Por isso, incentivo todos os pacientes a fazer algum tipo de terapia corporal, seja massagem terapêutica, método Feldenkrais ou integração crânio-sacral. Pedi a uma profissional de terapia corporal, Lícia Sky, a quem admiro, que me falasse de sua experiência com vítimas de trauma, a seguir alguns de seus comentários. Nunca começo uma sessão de massagem sem criar uma relação pessoal antes. Eu não peço que me contem uma história, nem tento descobrir o quanto a pessoa está traumatizada ou o que foi que lhe aconteceu. Verifico como ela está em relação ao corpo, naquele momento. Pergunto se quer que eu dê atenção a alguma parte em particular. Durante todo o tempo, avalio a postura dela, se me olha nos olhos, se está tensa ou relaxada, se está se ligando a mim ou não. A primeira coisa que eu procuro decidir é se ela se sentirá mais segura de bruço ou de costas. Se não a conheço, em geral, começo com ela de costas. Tomo todo cuidado com relação às partes do corpo que serão cobertas. Faço questão que ela se sinta segura, que esteja com qualquer peça de roupa que quiser manter. São limites importantes a fixar logo de saída. Em seguida, no primeiro toque, faço um contato firme e seguro, nada que seja forçado ou brusco, nada rápido demais. O toque é lento, suavemente rítmico, para que o cliente o acompanhe com facilidade. Pode ser forte, como um aperto de mão. O primeiro ponto que toco costuma ser a mão e o antebraço, porque esses são os mais seguros para tocar em qualquer pessoa, os mesmos que elas também podem tocar no corpo do terapeuta. É preciso achar o ponto de resistência, o local onde há mais tensão, e tocá-lo com uma energia equivalente. Isso libera a tensão congelada. Não se pode hesitar, pois a hesitação transmite falta de confiança em você mesmo. Movimentos vagarosos e uma sintonia prudente com o cliente são uma coisa, hesitação é outra. É preciso tratar os clientes com enorme confiança e empatia, fazer com que a pressão do seu toque corresponda à tensão que eles trazem no corpo. Em que a terapia corporal beneficia as pessoas? Lícia responde: da mesma forma que se sente sede de água, pode-se sentir sede de toque. É uma tranquilização a ser ministrada de forma confiante, profunda, firme, suave e sensível. O contato físico cuidadoso
Da mesma maneira que movimentos conscientes acalmam as pessoas e as faz descobrir tensões que elas sentem há tanto tempo que nem as percebiam mais. Quando você é tocado, você desperta a parte do corpo que foi tocado. O corpo fica fisicamente travado quando as emoções se acumulam em seu interior. Os ombros ficam rígidos, os músculos faciais tensos. As pessoas despendem uma enorme energia para reter as lágrimas, ou qualquer som ou movimento capaz de trair o que se passa em seu interior. Liberada a tensão física, as sensações podem ser liberadas. O movimento ajuda a tornar a respiração mais profunda, e com a liberação das tensões, fluem sons expressivos. O corpo fica mais livre, respira com mais liberdade, flui melhor. O contato físico permite viver num corpo capaz de se mover, que responda quando for movido. Pessoas aterrorizadas precisam sentir onde está seu corpo no espaço e sentir os seus limites. Um contato firme e reconfortante faz com que saibam onde estão essas fronteiras, o que está fora delas, onde seu corpo termina. Elas descobrem que não precisam pensar o tempo todo em quem são e onde estão. Descobrem que têm um corpo sólido e que não precisam estar o tempo todo em guarda. O contato físico lhes permite saber que estão em segurança. Subcapítulo 6. Ações corretivas. O corpo reage a situações extremas, secretando hormônios do estresse, que com frequência são acusados de serem responsáveis por doenças subsequentes. No entanto, esses hormônios existem para nos dar força e a resistência de que precisamos para reagir a condições excepcionais. As pessoas que fazem ativamente alguma coisa para lidar com um desastre, resgatando entes queridos ou estranhos, transportando vítimas a um hospital, integrando uma equipe médica, armando barracas ou preparando refeições, usam seus hormônios do estresse para a finalidade certa e por isso correm muito menos risco de ficarem traumatizadas. Contudo, todos têm seu ponto de ruptura e até a pessoa mais bem preparada pode ser dominada pela magnitude do desafio. A impotência e a imobilização impedem que as pessoas usem seus hormônios do estresse para se defender. Quando isso acontece, estes hormônios continuam a ser secretados, mas as ações que deveriam promover não acontecem. Por fim, os padrões de ativação que deveriam alavancar o enfrentamento se voltam contra o próprio organismo e fomentam respostas impróprias de luta ou fuga, bem como de paralisação, congelamento. Para um retorno ao funcionamento adequado, essa persistente resposta de emergência tem de cessar. O corpo precisa restaurar um estado básico de segurança e relaxamento, a partir do qual possa se mobilizar para agir em resposta ao perigo real. Para resolver esse problema, Pat Ogden e Peter Levine, meus amigos e professores, criaram terapias eficazes baseadas no corpo, a psicoterapia sensório-motora e a experiência somática. Nessas duas modalidades, a história do que aconteceu ocupa uma posição secundária em relação à exploração de sensações físicas e à descoberta do local e da forma das marcas deixadas pelo trauma no corpo. Antes que os pacientes mergulhem numa exploração completa do próprio trauma, os terapeutas os ajudam a acumular recursos internos que promovam um acesso seguro às sensações e emoções que os dominaram na época do ocorrido. Levine chama esse processo de pendulação, a atitude de alcançar com suavidade sensações interiores e lembranças traumáticas, e também com suavidade se afastar delas, o que ajuda os pacientes a expandir de maneira gradual sua janela de tolerância. Em geral, quando suportam ter consciência das experiências físicas geradas pelo trauma, os pacientes descobrem poderosos impulsos físicos, como revidar, empurrar ou correr, que brotaram durante o evento gerador do trauma, mas foram reprimidos em favor da sobrevivência. Esses impulsos se manifestam em movimentos corporais sutis, como contorções, giros e recuos. Ampliar esses movimentos e experimentar meios de modificá-los desencadeia o processo de levar até ao fim a incompleta predisposição para a ação, relacionada ao trauma, e pode eventualmente permitir a resolução dele.
As terapias somáticas ajudam os pacientes a se relocalizar no presente, por terem compreendido que são capazes de se movimentar com segurança. Sentir o prazer de empreender uma ação eficaz restaura um sentido de agenciamento e a sensação de que eles podem se defender e proteger de maneira ativa. Em 1893, Pierre Janet, primeiro grande explorador do trauma, escreveu sobre o prazer da ação concluída. Observe com regularidade esse prazer no emprego da psicoterapia sensório-motora, do Pat Ogden, e a experiência somática, de Peter Levine, ao vivenciar fisicamente como teriam se sentido revidando ou fugindo. Os pacientes relaxam, sorriem e expressam uma sensação de completude. Quando as pessoas são forçadas a se submeter a uma força dominadora, como ocorre na maioria dos casos de crianças que sofreram abuso sexual, mulheres vítimas de violência doméstica e homens e mulheres encarcerados, elas muitas vezes sobrevivem graças a uma anuência resignada. A melhor forma de superar padrões arraigados de submissão consiste em restaurar a capacidade física de lutar e se defender. Um de meus recursos prediletos para obter respostas eficazes de luta ou fuga é o programa Modelo de Assalto, no qual mulheres e cada vez mais homens aprendem a revidar de maneira ativa um ataque simulado. O programa teve início em Oakland, na Califórnia, em 1971. Depois que uma mulher faixa preta do quinto kyu do karatê foi estuprada. Tentando entender como isso tinha acontecido com alguém que, em tese, seria capaz de matar o atacante com as mãos, seus amigos concluíram que o medo a levara a esquecer tudo o que sabia. Nos termos desse livro, suas funções executivas, seus lobos frontais, se desconectaram e ela congelou. O programa Modelo de Assalto ensina às mulheres os meios de recondicionar a resposta de congelamento, mediante muitas repetições de uma situação em que ela se encontra na hora zero, termo militar que designa o momento exato de um ataque, transformando o medo numa energia positiva de luta. Uma paciente minha, universitária, com histórico de contínuo abuso sexual na infância, fez o curso. Quando a conheci, estava deprimida e exageradamente submissa. 3 meses depois, na cerimônia de formatura, ela conseguiu derrotar um agressor gigantesco, que terminou encolhido no chão. Uma roupa de tecido bem grosso protegia dos golpes que ela desferia. Ela fitava o agressor com os braços erguidos numa postura de karatê e bradava com calma e clareza: não. Pouco tempo depois, ela precisou ficar na biblioteca até tarde. Era mais de meia-noite quando saiu da biblioteca e foi caminhando para casa. De repente, 3 homens saltaram de trás de arbustos, gritando: piranha, passa o dinheiro. Mais tarde, ela me contou que assumiu a mesma postura de karatê e gritou de volta: eu estava esperando esse momento. Quem vem primeiro? Os homens fugiram correndo. Se você se encolhe e demonstra estar com medo, torna-se presa fácil do sadismo de certas pessoas. Porém, quando projeta a mensagem "não se meta comigo", é pouco provável que se torne um alvo. A integração de lembranças traumáticas. As pessoas só deixam para trás os eventos traumáticos quando são capazes de admitir o que aconteceu e começam a reconhecer os demônios invisíveis contra os quais estão lutando, como escrevi pouco antes. A psicoterapia tradicional tem se concentrado sobretudo em construir uma narrativa que explique por que uma pessoa sente isso ou aquilo, ou como Sigmund Freud escreveu em Recordar, Repetir e Elaborar. Embora o paciente vivencie o trauma como algo verdadeiro e atual, temos de cumprir a tarefa terapêutica, que consiste, sobretudo, em traduzi-lo em termos do passado. Fecha aspas. Contar a história é importante. Sem histórias, a memória congela. Sem memória, não se pode imaginar como tudo podia ser diferente. No entanto, como vimos na parte 4, contar uma história sobre o evento não garante o sepultamento das lembranças traumáticas. E existe um motivo para isso. Quando recordam um fato corriqueiro, as pessoas não revivem as sensações físicas, as emoções, as imagens, os cheiros, os sons associados àquele episódio. Já quando lembram seus traumas, elas têm a experiência.
são engolfadas pelos elementos sensoriais ou emocionais do passado. As tomografias cerebrais de Stan e Uth Lawrence, as vítimas de acidente narrado no capítulo 4, mostram como isso acontece. Quando Stan estava lembrando seu horrível acidente, duas áreas fundamentais de seu cérebro ficaram vazias. A que cria uma sensação de tempo e perspectiva, que permitia saber que isso aconteceu naquele tempo, agora estou em segurança. E a outra que integra as imagens, sons e sensações do trauma numa história coerente. Quando essas duas áreas do cérebro são postos fora de combate, as pessoas experimentam algo não como um evento com princípio, meio e fim, mas fragmentos de sensações, imagens e emoções. Um trauma só pode ser processado com êxito se todas essas estruturas cerebrais se mantiverem ligadas. No caso de Stan, a dessensibilização e o reprocessamento por movimentos oculares, EMDR, lhe permitiram ter acesso às lembranças do acidente sem ser esmagado por elas. Se as áreas cerebrais, cuja ausência é responsável por flashbacks, puderem ser mantidas em funcionamento enquanto recordam o que aconteceu, as pessoas conseguem integrar suas lembranças traumáticas como uma coisa do passado. A dissociação de Uth, como o leitor lembra, ela se bloqueou por completo. Complicou a recuperação. Nenhuma das estruturas cerebrais necessárias para atuar no presente estava funcionando, de modo que lidar com o trauma era impossível. Sem um cérebro alerta e presente, não pode haver integração nem resolução. Uth precisava de ajuda para aumentar sua janela de tolerância antes de conseguir lidar com seus sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. A hipnose passou a ser o tratamento mais comum do trauma em fins do século XIX, época de Pierre Janet e Sigmund Freud até depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda se pode assistir no YouTube ao documentário Let There Be Light, do grande diretor de Hollywood, John Huston, que mostra homens submetidos à hipnose para tratar, entre aspas, neurose de guerra, capítulo 12. A hipnose caiu em desuso no começo da década de 90 e não há estudos recentes sobre sua eficácia no tratamento de TEPT. No entanto, essa técnica é capaz de induzir um estado de relativa calma, a partir do qual os pacientes conseguem observar suas experiências traumáticas, sem que elas os esmaguem. Como essa capacidade de fazer a vítima observar a si mesma com tranquilidade é um fator crítico na integração de lembranças traumáticas, é provável que a hipnose em alguma forma seja um dia retomada. Terapia cognitivo-comportamental. Na maioria das faculdades, a formação dos psicólogos inclui a terapia cognitivo-comportamental. A TCC foi criada visando o tratamento de fobias, como por exemplo medo de aranhas, medo de lugares altos ou medo de viajar de avião, a fim de ajudar os pacientes a comparar seus medos irracionais com realidades inócuas. Procure-se aos poucos reduzir esses medos, fazendo-os pensar naquilo que mais temem, usando suas narrativas e imagens, a exposição imaginal, colocando-os em situações reais, mas na verdade seguras, que provoquem ansiedade, a exposição in vivo, ou expondo-os a cenários de realidade virtual simulados por computador. A ideia básica por trás da TCC é que os pacientes expostos repetidas vezes ao estímulo sem que coisas ruins realmente aconteçam, aos poucos fiquem menos perturbados. As memórias ruins se associarão a informações, entre aspas, corretivas de segurança. A TCC também procura ajudar os pacientes a lidar com sua tendência a evitar o assunto, dizendo, por exemplo, não quero falar sobre isso. Parece simples, mas como vimos, reviver um trauma reativa o sistema de alarme do cérebro e desliga áreas cerebrais críticas necessárias à integração do passado, o que torna mais provável que o paciente reproduza o trauma em vez de resolvê-lo. A exposição prolongada ou inundação, flooding, tem sido estudado com mais rigor do que qualquer outro tratamento de TEPT. Pede-se aos pacientes que concentrem sua atenção no material traumático e não se distraiam com outros pensamentos ou atividades. As pesquisas demonstram que são necessários 100 minutos de inundação.
durante a qual apresentam-se de forma intensa e contínua situações provocadoras de ansiedade, antes de haver redução da ansiedade. A exposição às vezes ajuda a lidar com o medo e a ansiedade, mas não existem provas de que seja eficaz no caso de culpa e outras emoções complexas. Se por um lado a TCC tem se mostrado eficaz ao tratar medos irracionais como a aracnofobia, o medo mórbido de aranhas, ela não tem dado tão bons resultados em relação a pacientes traumatizados, sobretudo com os que têm histórico de abuso infantil. Apenas uma entre 3 vítimas de transtorno de estresse pós-traumático, que vão até o fim das pesquisas sobre o problema, mostra alguma melhora. As que completam o tratamento em geral têm menos sintomas de TPT, porém é raro que a recuperação seja total. A maioria continua com graves problemas de saúde, de bem-estar mental ou dificuldades no trabalho. No maior estudo publicado sobre a TCC para TPT, mais de 1/3 dos pacientes abandonou o tratamento. Os demais tiveram um número substancial de reações adversas. A maior parte das mulheres não mostrou melhora alguma 3 meses depois de iniciado o estudo. E apenas 15% delas deixaram de apresentar sintomas pronunciados de transtorno de estresse pós-traumático. Análises rigorosas de todos os estudos científicos sobre TCC mostram que o método atinge mais ou menos os mesmos resultados quando usado como terapia de apoio. Os resultados mais fracos em tratamento de exposição ocorrem no caso de pacientes que sofrem de derrota mental, aqueles que desistiram. O trauma não é apenas uma questão de se estar preso ao passado, mas também de não se estar plenamente vivo no presente. Uma forma de tratamento de exposição é a terapia de realidade virtual, na qual os veteranos usam óculos que permitem reproduzir a Batalha de Fallujah no Iraque como se fosse ao vivo. Que eu saiba, os fuzileiros navais se saíram muito bem em combate. O problema é que eles não suportam estar em casa. Estudos recentes com veteranos australianos mostram que o cérebro deles está reconfigurado para se manter alerta em relação a emergências e não se focar nos pequenos detalhes da vida cotidiana. Mais do que terapia de realidade virtual, esses pacientes precisam de terapia de mundo real, para que ao andar num supermercado de bairro ou ao brincar com os filhos, sintam-se tão vivos quanto nas ruas de Bagdá. Os pacientes só se beneficiam ao reviver o trauma quando não se sentem esmagados pela experiência. Um bom exemplo disso é o estudo sobre veteranos do Vietnã no início da década de 90, que meu colega Roger Pittman fez no começo da década de 90. Naquela época, eu ia a seu laboratório toda semana, pois estávamos desenvolvendo um estudo sobre opioides em transtorno de estresse pós-traumático. Ele me mostrava os vídeos de suas sessões e discutíamos o que observávamos. Roger e seu grupo faziam os veteranos repetir várias vezes os detalhes de suas experiências no Vietnã, mas os pesquisadores tinham de interromper porque os flashbacks levavam vários pacientes ao pânico, e o pavor com frequência persistia depois das sessões. Alguns nunca voltavam, enquanto muitos dos que continuavam se tornavam mais deprimidos, violentos e amedrontados. Outros enfrentavam o agravamento de seus sintomas aumentando o consumo de álcool, o que levava a mais violência e humilhação, já que a família chamava a polícia para levá-los a um hospital. Dessensibilização. Nas 2 últimas décadas, o principal tratamento ensinado aos estudantes de psicologia tem sido alguma forma de dessensibilização sistemática, ajudar os pacientes a se tornarem menos reativos a certas emoções e sensações. Entretanto, será essa a meta correta? Talvez o objetivo não deva ser dessensibilização, mas integração, ou seja, pôr o evento traumático em seu devido lugar no contexto da vida da pessoa. A dessensibilização me faz pensar no garotinho de mais ou menos 5 anos, que vi pouco tempo atrás em frente da minha casa. O pai, um brutamontes, gritava com ele a plenos pulmões, enquanto o menino andava de velocípede na calçada. O menino não lhe dava a menor atenção, e meu coração disparava e eu reprimia a vontade de esmurrar o sujeito. Quanta brutalidade fora necessária
para tornar apática uma criança tão pequena em relação à grosseria do pai. Sua indiferença aos gritos dele devia ser resultado de uma exposição prolongada. Mas eu pensava, a que custo? Sim, podemos tomar medicamentos que embotam nossas emoções, ou podemos aprender a nos dessensibilizar. Na faculdade fomos ensinados a nos concentrar na parte analítica, quando tratávamos de crianças com queimaduras de terceiro grau. Todavia, como mostrou o neurocientista Jan Dessity, da Universidade de Chicago, a dessensibilização à dor, nossa ou de outras pessoas, tende a levar a um embotamento da sensibilidade emocional. De acordo com o informe de 2010 sobre 49.425 veteranos do Iraque e Afeganistão, que procuraram ajuda da Associação de Veteranos, AV, e tiveram diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, menos de 10% chegaram a completar o tratamento prescrito. Como no caso dos veteranos do Vietnã de Pittman, o tratamento de exposição, tal como praticado na atualidade, raramente funciona. Só podemos processar experiências horrendas se elas não nos esmagarem, o que significa que são necessários outros enfoques. Medicamentos para cessar o trauma com segurança. Ainda estudante de medicina, passei o verão de 1966 trabalhando com Jean Bastians, professor da Universidade de Leiden, Países Baixos, conhecido por tratar sobreviventes do Holocausto com LSD. Bastians alegava ter obtido ótimos resultados, mas quando colegas seus inspecionaram os arquivos, encontraram poucos dados que abonassem essas afirmações. Depois disso, a utilização de substâncias psicoativas no tratamento do trauma foi deixada de lado até 2000, quando Michael Mithoefer e colaboradores da Carolina do Sul tiveram permissão da Food and Drug Administration, FDA, para fazer um experimento com a metileno-dioximetanfetamina, MDMA, ou êxtase. MDMA foi classificado como substância controlada em 1985, depois de ter sido usada durante anos como droga recreativa. Tal como no caso do Prozac, fluoxetina, de outros agentes psicotrópicos, não sabemos muito bem como ela atua, mas sabe-se que aumenta as concentrações de vários hormônios importantes, entre os quais a ocitocina, a vasopressina, o cortisol e a prolactina. No tratamento do trauma, o mais relevante é que a MDMA aumenta a percepção que as pessoas têm de si mesmas. São frequentes os relatos de uma sensação ampliada de energia emocional, acompanhada de curiosidade, clareza, confiança, criatividade e comunicação. Mithoefer e seus colegas estavam em busca de uma droga que aumentasse a eficácia da psicoterapia e se interessaram pela MDMA porque ela reduz o medo, a atitude defensiva e a apatia, além de ajudar a acessar experiências interiores. Julgaram que os pacientes permaneceriam dentro da janela de tolerância, de maneira que pudessem revisitar lembranças traumáticas sem chegar a um estado de alerta fisiológico e emocional acachapante. Os estudos piloto iniciais confirmaram essa expectativa. O primeiro deles com veteranos de combate, bombeiros e policiais que tinham TPT. Alcançaram resultados positivos. No estudo seguinte, com um grupo de 20 vítimas de assalto que não haviam respondido a outras formas de terapia, 12 pacientes receberam MDMA, o êxtase, e 8 um placebo, sentados ou deitados numa sala confortável. Todos eram submetidos a 2 sessões de psicoterapia de 8 horas, nas quais se utilizava sobretudo a terapia dos sistemas familiares internos, que abordo no capítulo 17. 2 meses depois, 83% dos pacientes tratados com MDMA e psicoterapia foram considerados completamente curados, contra 25% dos integrantes do grupo do placebo. Nenhum sofreu efeitos colaterais adversos. O mais interessante, talvez, foi que quando voltaram a ser entrevistados, mais de 1 ano depois do fim do estudo, eles conservavam os ganhos. Por serem capazes de observar o trauma no estado calmo e de atenção plena,
que a IFS, a terapia dos sistemas familiares internos, chama de SELF, a mente e o cérebro estão em condições de integrá-lo no enredo geral da vida, o que difere bastante das técnicas tradicionais de dessensibilização, que embotam a resposta a horrores passados. O que temos na IFS, a terapia dos sistemas familiares internos, é associação e integração. Transforma um acontecimento tenebroso que destroçou o indivíduo no passado na lembrança de um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Entretanto, substâncias psicodélicas são agentes poderosos, mas com uma história complicada. Podem facilmente ser usadas de maneira imprópria, se administradas de maneira descuidada e fora dos limites terapêuticos. Cabe esperar que o êxtase ou MDMA não seja outra cura mágica tirada da caixa de Pandora. O que dizer das medicações? As pessoas sempre se valeram de narcóticos para lidar com o estresse traumático. Cada cultura e cada geração teve suas preferências. Gin, vodka, cerveja, uísque, haxixe, maconha, cocaína, opioides como a oxicodona, tranquilizantes como o Valium, o Xanax, que no Brasil é o Frontal, e o Klonopin ou Rivotril. Quando as pessoas estão desesperadas, fazem qualquer coisa para se sentirem mais calmas e seguras. A psiquiatria segue essa tradição. Nos anos 2000, nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa e o Departamento de Assuntos dos Veteranos gastaram juntos mais de 4,5 bilhões de dólares em antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. Em junho de 2010, um relatório interno divulgado pelo Centro Farmacoeconômico do Departamento de Defesa em Fort Sam Houston, em San Antônio, mostrou que 213.972 pessoas, ou seja, 20% de 1,1 milhão de militares da ativa analisados, estava tomando algum tipo de psicotrópico, antidepressivos, antipsicóticos, hipnóticos, sedativos ou outras substâncias controladas. Contudo, medicamentos não curam o trauma. O que fazem é moderar as expressões de uma fisiologia perturbada. Tampouco ensinam as lições duradouras da autorregulação. Conseguem ajudar a controlar sensações e comportamentos, mas sempre a um preço, porque atuam bloqueando sistemas químicos que regulam o comprometimento, a motivação, a dor e o prazer. Alguns colegas são otimistas, participam de reuniões em que cientistas sérios buscam uma pílula mágica que por milagre haverá de reparar os circuitos do medo do cérebro, como se o estresse traumático envolvesse apenas um único circuito cerebral simples. Não é o caso. Também receito medicamentos com frequência. Praticamente todos os grupos de agentes psicotrópicos já foram utilizados para tratar algum aspecto do transtorno de estresse pós-traumático. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISR-ISS, como Prozac, o Zoloft, o Effexor, no Brasil o Effexor e Paxil, foram estudados a fundo e podem tornar as sensações menos intensas e mais controláveis. Pacientes tratados com inibidores seletivos de recaptação de serotonina muitas vezes se sentem mais calmos e mais senhores de si. Sentir-se menos oprimido, com frequência, facilita a participação na terapia. Outros se sentem embotados por essa classe de medicamentos, dizem estar perdendo o pique. Entendo isso como uma questão empírica. Vamos ver o que dá certo. E só o paciente pode dizer o que dá certo. Por outro lado, se o inibidor seletivo de recaptação de serotonina não funciona, vale a pena tentar outro, pois todos eles têm efeitos ligeiramente diferentes. É curioso que os inibidores sejam muito usados para tratar depressão. Num estudo que comparamos o Prozac com a dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares para o tratamento de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, muitas delas também deprimidas, o reprocessamento por movimentos oculares mostrou ser um antidepressivo mais eficaz do que o Prozac. Voltaremos ao tema no capítulo 15. Fármacos que têm como alvo o sistema nervoso autônomo, como o propanolol e a clonidina,
podem ajudar a diminuir o estado hiperalerta ou a reatividade ao estresse. Remédios dessa família bloqueiam os efeitos físicos da adrenalina, o combustível do alerta, e assim reduzem pesadelos, insônia e a reatividade aos desencadeadores do trauma. Bloquear a adrenalina pode contribuir para manter conectado o cérebro racional e possibilitar escolhas. Será que quero fazer isso mesmo? Desde que a atenção plena e a yoga passaram a integrar minha prática, uso esses medicamentos com menos frequência, apenas para ajudar os pacientes a dormir melhor. Pacientes de transtorno de estresse pós-traumático costumam gostar de medicamentos tranquilizantes, benzodiazepinas como o Klonopin, que é o Rivotril, o Valium, o Xanax e a Ativan, que no Brasil é o Lorax. Em vários sentidos, eles agem como álcool, já que fazem as pessoas se sentirem mais calmas e afastam suas preocupações. Os cassinos adoram clientes que tomam benzodiazepinas. Não se perturbam ao perder e continuam jogando. Entretanto, como o álcool, esses remédios diminuem as inibições que nos impedem de magoar pessoas que amamos. A maior parte dos médicos civis reluta em receitá-los, pois eles têm um alto potencial para criar dependência e podem também interferir no processamento do trauma. Pacientes que deixam de tomá-los depois de um uso prolongado, em geral têm reações de abstinência manifestas em agitação e no aumento dos sintomas pós-traumáticos. Às vezes prescrevo a meus pacientes doses baixas de benzodiazepinas para serem utilizadas quando necessário, mas não todos os dias. Eles têm de escolher quando consumir seu precioso suprimento. E peço-lhes que mantenham um diário e registrem o que ocorre quando decidem tomar o comprimido. Assim, temos a oportunidade de conversar sobre os incidentes que levaram à decisão de usar o medicamento. Alguns estudos demonstraram que anticonvulsivantes, estabilizadores de humor, como o lítio ou o valproato, podem ter efeitos ligeiramente positivos, amenizando o estado de hiperalerta e o pânico. Os chamados agentes antipsicóticos de segunda geração, como o Risperdal e o Seroquel, medicamentos psiquiátricos mais vendidos nos Estados Unidos, 14,6 bilhões de dólares em 2008, são os mais polêmicos. Em doses baixas, podem ser úteis para acalmar veteranos de combate e mulheres com transtorno de estresse pós-traumático decorrente de abuso sexual na infância. Seu uso às vezes se justifica, por exemplo, quando os pacientes se sentem inteiramente descontrolados e incapazes de dormir ou quando outros métodos não deram resultados. Contudo, é importante ter em mente que esses remédios atuam bloqueando o sistema de dopamina, o motor do prazer e da motivação. Medicamentos antipsicóticos como o Risperdal, Abilify e Seroquel amortecem bastante o cérebro emocional e assim tornam os pacientes menos nervosos ou furiosos, mas também interferem na capacidade de apreciar sinais sutis de prazer, de perigo ou de satisfação. Também podem levar a ganho de peso, aumentar a possibilidade de desenvolver diabetes e tornar os pacientes fisicamente inertes, o que tende a agravar a sensação de alienação. Tais drogas têm amplo emprego no trato de crianças vítimas de abusos, que receberam um diagnóstico equivocado de transtorno bipolar ou de transtorno de desregulação de humor. Mais de 500 mil de crianças e adolescentes nos Estados Unidos tomam hoje antipsicóticos para manter a calma. No entanto, também interferem em competências de aprendizado compatíveis com a idade e na capacidade de fazer amizade com pessoas de sua faixa etária. Um estudo recente da Universidade de Colômbia verificou que o número de receitas desses remédios para crianças de 2 a 5 anos com plano de saúde privado dobrou entre 2000 e 2007. Apenas 40% delas haviam recebido uma avaliação adequada de saúde mental. Até perder sua patente, o laboratório farmacêutico Johnson & Johnson distribuía entre psiquiatras pediátricos blocos de Lego com o nome Risperdal para salas de espera. Crianças de famílias de baixa renda têm 4 vezes mais probabilidade de receber antipsicóticos do que as com planos de saúde privados. Em apenas um ano, o Medicaid gastou no estado do Texas 96 milhões de dólares
com esses remédios prescritos a adolescentes e crianças, entre os quais 3 bebês com menos de 1 ano. Não existem estudos sobre os efeitos de psicotrópicos sobre o cérebro em desenvolvimento. Em geral, não há qualquer melhora nos quadros de dissociação, de automutilação, de fragmentação de memórias e amnésia. Um estudo sobre o Prozac descobriu que civis traumatizados costumam responder melhor a medicações do que veteranos de combate. Desde então, outros apontaram discrepâncias semelhantes. Diante disso, causa preocupação que o Departamento de Defesa e a Associação de Veteranos prescrevam enormes quantidades de medicamentos a soldados de combate e veteranos, muitas vezes sem lhes proporcionar outras formas de terapia. Entre 2001 e 2011, a Associação de Veteranos desembolsou 1,5 bilhão de dólares em Seroquel e Risperdal, enquanto a defesa gastou 90 milhões no mesmo período. Muito embora um documento de pesquisa publicado em 2001 mostrasse que o Risperdal não era mais eficaz do que um placebo no tratamento de TEPT. Do mesmo modo, entre 2001 e 2012, a Associação de Veteranos gastou 72 milhões e a defesa 44 milhões em benzodiazepinas, fármacos que os clínicos evitam receitar para civis com TEPT, devido ao seu potencial de dependência e à ausência de eficácia significativa para sintomas desse transtorno. O caminho da recuperação é a estrada da vida. No primeiro capítulo falei de Bill, um paciente que conhecia há mais de 30 anos na Associação de Veteranos. Ele se tornou um de meus pacientes mestres de longa data, e nossa ligação é também a história da minha evolução no tratamento do trauma. Bill servira como paramédico no Vietnã em 1967 a 71, e depois que voltou para os Estados Unidos, quis aproveitar as qualificações que adquirira no Exército numa unidade de queimados de um hospital em Boston. O trabalho de enfermagem o deixava arrasado, explosivo e muito tenso. Mas ele não fazia ideia de que essas manifestações tivessem alguma coisa a ver com o que ele vivera na guerra. Afinal, o diagnóstico de TEPT ainda não existia. E os irlandeses da classe operária de Boston não consultavam psiquiatras. Os pesadelos e insônia de Bill melhoraram um pouco depois que ele deixou a enfermagem e se matriculou num seminário para se tornar pastor. Mas ele só procurou ajuda após o nascimento de seu primeiro filho em 1978. O choro do bebê provocava flashbacks incessantes nos quais, através da visão, audição e olfato, ele revivia cenas de crianças queimadas e mutiladas. Estava tão descontrolado que alguns colegas na associação queriam interná-lo para tratar o que consideravam ser uma psicose. No entanto, quando começamos a trabalhar juntos, ele passou a se sentir em segurança comigo. Aos poucos, pôs-se a falar do que tinha visto no Vietnã e a suportar seus sentimentos sem se sentir tão destroçado. Voltou a se concentrar em sua família e decidiu concluir a formação como pastor. 2 anos depois tinha sua paróquia e demos nosso trabalho por encerrado. Não tivemos mais contato até o dia em que ele me telefonou, exatos 18 anos depois do nosso primeiro encontro. Apresentava os mesmos sintomas que tivera quando do nascimento de seu bebê. Flashbacks, pesadelos terríveis, sensação de que estava enlouquecendo. O ex-bebê acabara de completar 18 anos e Bill o acompanhara para fazer o alistamento militar na mesma unidade que o despachara para o Vietnã. A essa altura, eu sabia muito mais sobre o tratamento de estresse traumático e Bill e eu lidamos com suas lembranças específicas de guerra, imagens, sons e cheiros, detalhes que o pavor o fizera não querer recordar na época em que nos conhecemos. Podíamos agora integrar essas lembranças com a EMDR, de modo que se tornassem histórias do que ocorrera havia muito tempo, em vez de viagens instantâneas para o inferno do Vietnã. Assim que se sentiu mais estável, ele quis lidar com sua infância, a criação brutal e a culpa por, ao se alistar para o Vietnã, ter deixado o irmão menor, esquizofrênico, desprotegido contra as explosões violentas do pai. Outro tema importante em nossas sessões era a dor que Bill enfrentava como pastor. Ter de enterrar adolescentes mortos em acidentes de carro.
poucos anos depois de batizá-los ou ver casais que lhe uniram em matrimônio, procurá-lo de novo em crises desencadeadas por violência doméstica. Ele criou um grupo de apoio para outros líderes religiosos que enfrentavam problemas semelhantes e tornou-se um elemento importante em sua comunidade. O terceiro tratamento de Bill começou 5 anos depois, quando surgiu uma grave doença neurológica. Estava com 53 anos e de repente começou a apresentar episódios de paralisia em várias partes do corpo. Já começava até a aceitar a ideia de que talvez viesse a depender de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Imaginei que seus problemas pudessem advir de esclerose múltipla, mas os neurologistas não encontravam lesões específicas e declararam não haver cura para seu estado. Bill me disse que estava muito grato pelo apoio da mulher, que já providenciara a construção de uma rampa na entrada da cozinha. Em vista de seu prognóstico, recomendei-lhe que procurasse um meio de aceitar plenamente as penosas sensações físicas, da mesma forma como aprender a suportar as dolorosas lembranças da guerra e conviver com elas. Sugeri que telefonasse para um fisioterapeuta que tinha me apresentado o método Feldenkrais, um enfoque suave para a reabilitação de sensações físicas e movimentos musculares. Quando Bill me ligou para dizer como vinha se sentindo, estava encantado com a melhora de seu senso de controle. Contei-lhe que pouco antes eu mesmo começara a fazer yoga e que tínhamos acabado de abrir um programa de yoga no Trauma Center. Convidei-o a explorar essa técnica com o passo seguinte. Bill entrou para uma turma de yoga Bikram, uma técnica cansativa, em geral reservada a pessoas jovens e cheias de energia. Sentiu-se bem com ela, embora certas posturas o obrigassem a interromper as sessões. Apesar da deficiência física, ganhou uma sensação de prazer e domínio corporal que nunca sentira até então. O tratamento psicológico de Bill o ajudara a deixar para trás as horrendas experiências do Vietnã. Naquele momento, cuidar do corpo estava evitando que ele organizasse a vida em torno da perda do controle físico. Resolveu fazer um curso de instrutor de yoga e começou a dar aulas numa unidade do exército para veteranos que voltavam do Iraque e Afeganistão. Hoje, 10 anos depois, Bill segue levando uma vida ativa, com filhos e netos, o trabalho com os veteranos e a igreja. Enfrenta suas limitações físicas como um simples estorvo. Já deu aulas de yoga para mais de 1.300 veteranos. Ainda sofre da súbita fraqueza nas pernas e braços, que exige que ele se sente ou deite. Entretanto, como suas lembranças de infância e do Vietnã, esses problemas não dominam sua existência, são apenas parte da história de sua vida.